Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de caso de aluno do Candidato Inesquecível. E hoje eu vou trazer um aluno muito especial, Jefferson Lopes. Eu não vou apresentá-lo, porque eu vou fazer questão dele falar um pouquinho mais sobre ele para vocês, mas eu tenho certeza que vai ser um papo que vai inspirar muito a carreira de vários engenheiros que vão assistir aqui, que estiverem aqui comigo no ao vivo, que vão assistir no gravado. Então fiquem atentos, peguem papel e caneta, anotem todos os insights que vocês forem ter e se inspirem, porque histórias inspiram a gente a permanecer, tá? E não vou falar muito, vou deixar o Jefferson se apresentar, deixa eu chamar meu aluno. Jefferson, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Jefferson? Tudo jóia. Primeiro te agradeço, tá, pelo teu tempo aqui, muito obrigada. Obrigado eu. Ô, Jefferson, começa falando um pouquinho quem que é você, como você me conheceu. Beleza. Eu sou o Jefferson, né? Eu sou aqui de Uberlândia, 33 anos, né? Sou casado, engenheiro, né? Também. A formação aí é engenharia civil, né? Já trabalhei muito tempo com obras, com logística, né? Também. E sou aqui natural de Uberlândia, moro aqui em Uberlândia, né? E estava à procura, né, de uma recolocação, né? Eu tinha saído recentemente da empresa que eu trabalhava. Quando eu descobri, né, o candidato inesquecível, já tinha uns 2 meses, mais ou menos, que eu estava parado, né? E aí eu descobri o candidato inesquecível no patrocinado, né, do Instagram. Basicamente foi isso. Muito bom, muito bom. E Jefferson, como é que estava a tua vida quando você conheceu o CI? O que você estava buscando? Você já estava tentando vagas? Como estava isso? Eu tinha feito meu currículo, né, uns currículos genéricos, né? A gente, quando está nessa procura, a gente sem conhecimento, a gente acaba fazendo um currículo para tudo, né? E aí eu pulverizava, né, os currículos para várias plataformas, né? Mas sempre sem resultado, né? Eu pulverizava no Indeed, no Gupy, LinkedIn nunca, assim, movimentei, né? A gente nem acreditava que funcionava, né? Outras plataformas também, ForJobs, e aí, assim, sem muitos resultados, né? E quando tinha algum resultado, barrava na entrevista, né? Às vezes demorava a receber um retorno, e quando eu recebia, participava de um processo seletivo, e na entrevista a gente não prosseguia para o próximo passo. E aí, nesse patrocinado, eu vi que existiam técnicas, né, ferramentas que ajudavam a melhorar essa nossa apresentação pessoal. Né? E aí eu fiquei pensativo, né, meio receoso de entrar. Minha esposa, por exemplo, ela não concordou comigo. Ela não concordou comigo no começo, falou, não entra não, você vai cair igual. Né? Isso aí é perigoso. Né? E aí eu dormi e falei, nossa, tem alguma coisa que eu não sei que o pessoal sabe e estão usando e assim, o que será que é, né? Que é aquela pequena atrás da orelha. Aí, e aí foi onde que eu decidi entrar no candidato inesquecível, né? E aí mudou. Muito bom. Então quer dizer que sua esposa falou que você ia cair num golpe, Jefferson. Como é que foi? Foi, Você contar para ela olha, que você entrou? Como é que foi isso? então, eu falei para ela, olha, eu estou tentando aqui de tudo aqui, não estou recebendo entrevistas, né, em nada, não estou recebendo retorno, e aí estou pensando em entrar num curso aqui, curso, né, de recrutamento e seleção, e eu acho que vai dar certo, porque, e ainda assim, como o tema é bem específico, né, engenheiro, né, aí eu falei para ela assim, como é que pode, né, estudo e não trabalho
na engenharia, eu quero voltar para a engenharia, só que eu não estou sabendo fazer, e ela, não, mas você vai acabar gastando dinheiro à toa, né? Você não sabe, você já pesquisou, né? Para saber se isso é real, se não é. Eu falei assim, olha, o que eu pude fazer, eu fui ver uns vídeos aí de ex-alunos, né? Mas assim, eu achei esse pessoal no LinkedIn, né? Mas eu acredito que seja, né? É um risco. Olha, então, o que você faz? A dela foi incisiva. Olha, eu não entraria se eu fosse você. Eu não entraria, eu acho que você vai gastar dinheiro à toa, né? Esse pessoal de internet vende curso, faz um curso genérico de qualquer jeito aí e vende, né? Não vai te agregar em nada. Eu falei, pelo que eu li, né? Pelas, pelos vídeos que a gente viu, que eu vi, eu acho que pode dar certo, porque ela fez eu ainda falei assim, ela fez um curso muito específico para engenheiro. Mas você não está entendendo, é Né, específico. para engenheiro, é específico. Eu sou muito do específico, né? Do específico, né? Aí ela falou assim, não, aí eu, beleza, decido ou não entrar, tal. Aí de repente eu falei para ela, eu paguei, entrei. É, e aí, o que aconteceu? O trem é bom, né? Porque nós é mineiro, né? O trem é bom. Eu falei, pai, vai chegar o acesso aqui para mim. Aí chegou o acesso, né? Aí ela foi para, tem bastante módulo, né? Não é treinar de qualquer jeito, não. Né? Tem autoconhecimento, né? Tem etapa de currículo, tem mural de currículo, tem várias ferramentas lá dentro. Né? Vamos fazer, o que vira? Ela falou, tomara que dê certo, porque gastar um dinheiro dessa toa, aí, Eita, aí aí, foi então, isso. Né? você, Jefferson, desempregado, na época eu Tá, lembro que você foi, estava verdade. prestes a casar, e com a mulher Foi, falando assim, ó, se você gastar esse dinheiro à toa, Jefferson, Jefferson, foi sem pressão. exatamente isso. Eu saí, eu saí em setembro, aí eu fiquei 2 meses parado, e aí eu entrei acho que no final de novembro, se eu não me engano. Eu saí, foi o tempo, foi 2 meses exatamente. E aí, gente, eu ia casar em dezembro, eu já estava, né? Pensei, nossa, vou casar, não vou estar trabalhando e tal, vou arriscar. E foi. Muito É. bom. E aí, valeu a pena entrar? O que, que você acha que mudou para você? Quando foi que você conseguiu a aprovação depois que você entrou? Olha, valeu muito a pena. Eu descobri aonde eu estava errando, né? Eu descobri que eu era um cara muito formal nas entrevistas. Eu descobri que eu fazia algumas coisas erradas. Eu falava coisas em ordem cronológica. Eu não era uma pessoa assim. Eu poderia até ser muito bem tecnicamente, tudo mais, mas eu não sabia me vender. Essa é a Uhum, realidade. Quando eu chegava na entrevista, né? Porque uhum, eu não tinha muitas participações em entrevista. Aí com o curso, né, o que aconteceu comigo? Como eu estava parado, eu processei ele muito rápido, né? Dentro de uma semana mesmo, já estava com bastante coisa concluída e comecei a aplicação imediata. Teve, né, as mentorias que me ajudou bastante na tomada de decisão, né? Que mudou o meu curso, né? Que eu estava focado especificamente na engenharia, com a mentoria, eu mudei esse curso, né, da minha carreira, né, eu consegui entender se eu seria qual era o meu perfil, né, de carreira que eu queria seguir, então eu não tinha noção disso. Então, assim, para mim foi muito produtivo. Eu fiz todas as etapas, fui aplicando todas as etapas, desde o currículo, quanto o LinkedIn, né, movimentar LinkedIn, quanto no processo de entrevista, que eu acho que é o carro-chefe, né, como você uhum. disse, e assim, deu super certo. Assim,
notória a diferença. Você vai, como candidato inesquecível, você vai muito mais preparado para um processo seletivo, desde o princípio, né, que é o processo de seleção até o final. Né? Uhum. Nossa, muito bom, muito bom. E aí, Jefferson, depois que você entrou no CI, quantos dias depois veio a tua aprovação? Olha, eu entrei em novembro, final de novembro, eu fui admitido dia 5 de janeiro. Mais Muito ou bom, menos aí, mais ou menos de 30, 40 dias. muito bom. Você esperava, essa era a tua ideia de aprovação? Ou você achava que ia demorar mais? Assim, o tempo de aprovação, eu achava que era mais ou menos isso, poderia até ser mais antes, mas o que melhorou foi a qualidade, né, da aprovação. Uhum, A qualidade, porque o curso você desenvolve um cargo específico, né? Então melhora muito a qualidade, porque uhum, se você, aqui por exemplo, né, na minha região, em Uberlândia, tem muito serviço, mas não de qualidade, entendeu? uhum, Às vezes você consegue uma aprovação mais rápida, mas não é uma coisa que você não quer fazer. uhum, Então, o que eu acho que assim foi muito bom foi a qualidade do que você consegue, né? uhum, Porque é algo específico. Né? Então, uhum. essa foi o grande ganho. Uhum. Quando você fala em qualidade, eu estou entendendo, mas quero que você fale um pouco mais. O que seria um trabalho de qualidade para você e um trabalho que, pô, furada? Então, eu assim, antes de eu entrar no candidato inesquecível, de eu ficar parado, eu trabalhava numa empresa que eu não conseguia compactuar com os valores, digamos assim, né? Uhum, Tinha muitas situações que dificultavam, né, meu processo profissional dentro da empresa, né? Tinha muitas situações que fugia, né, da normalidade, e aí, assim, não era seletivo, né, quando você estava buscando um emprego. Então, isso aí me prejudicou, né? Eu fiquei 11 meses numa empresa que eu não consegui desenvolver um trabalho legal uhum, por questão cultural, né? uhum, Então, o curso, ele te faz você pesquisar sobre as empresas que você quer entrar, te faz você entender um pouco da cultura dentro da plataforma mesmo. Existem vários exemplos de empresas, como que funciona a cultura, como que funciona o local de trabalho, se é bom, se é ruim, se o ambiente é agradável, se te permite crescer. Então, a qualidade está nesse sentido, sabe? De você entrar uhum, num lugar legal, uhum, que você vai gostar de trabalhar, né? Que não vai ser uhum, só mais uma obrigação. Essa é a questão da qualidade. uhum, muito bom. E muita gente ignora isso, né? Acha que o emprego. Ah, eu só quero um emprego. E aí entra numa bucha, aí sai. Aí eu só quero Isso. emprego. Aí entra em outra bucha, sai. Pensar que não, passaram-se anos e a pessoa não desenvolveu a carreira. Isso, não desenvolve. Aí a carreira trava, a gente se sente mal, né, inferiorizado, acha que é a gente que errou, mas não, é aquela história, né, do carro. Se você tiver o carro na mão certa, no vão certo, ele é um carro. Você pode ser uma Ferrari. Se ela tiver um ferro velho, ela não vai servir para nada. O pessoal vai lá tirar a peça e ela vai ficar de escanteio, né? Ficar parada ali. Uhum. Muito bom, gostei dessa analogia. A Ferrari no ferro velho. Gostei dessa Ferrari tá analogia. velho. Muito bom. E tá, e então onde que você tá? O que que você tá fazendo hoje? Qual Então, cargo? minha mira, né? O que me conduziu a adquirir o curso foi a questão de voltar para a engenharia, né? Eu Uhum, queria, formei em engenheiro civil, quero voltar para a construção, né? E eu quero ser engenheiro, né? Mas depois, dentro do curso, quando eu estava mirando, né?
para engenharia, eu participei da mentoria, né? E aí vi que talvez eu não, talvez não, que com certeza a minha carreira ela já estava migrada para outro setor, né, que é a logística. Então, assim, e que eu gostava do que eu fazia, né? Logística é algo que eu gosto de fazer. E que talvez, se eu voltasse para a engenharia, eu passasse pelas mesmas dificuldades que eu tinha passado lá atrás. Que talvez eu não me adaptaria, né? Mesmo tendo estudado curso e tudo mais. E aí você mesmo deu o exemplo de si, né, que você formou na engenharia, mas que hoje você ministra curso para recursos humanos e tudo mais. Então, isso me fez pensar muito, né? E aí eu foquei 100% na nova área. Na nova área não, na área que eu já estava, que era logística, né? E aí deu super certo. Hoje eu trabalho na Moura, né? Moura Baterias, é uma empresa aí hoje multinacional, é uma empresa que tem 7 fábricas, né? A sede fica em Belo Jardim, Pernambuco, mas eles têm fábrica em Itapecerica, se não me engano, em São Paulo, fábrica até na Argentina, em Buenos Aires, tem distribuidores na Argentina, distribuidor no Uruguai, são mais de 85, né, distribuidores no Brasil, uma grande empresa, né? E aí eu entrei lá recentemente, supervisor de logística, né? Onde eu vou tocar um time de distribuição. Muito bom, supervisor de logística. Eu vou pegar esse gancho que o Jefferson falou para falar uma coisa muito real. Não é porque a gente forma em engenharia que a gente precisa ser aquele engenheiro caricato, né? Aquela pessoa que tem que ir para a área, que tem que estar lá vendo as estacas sendo feitas, né? Não é necessariamente isso. A engenharia ela traz uma bagagem muito grande e muito querida pelo mercado. Essa ideia de que o engenheiro ele tem que formar para atuar especificamente na área é uma ideia que foi implantada dentro da faculdade, mas que não condiz com a realidade. Não significa que você não tenha que atuar. Por exemplo, o Jefferson hoje está na logística, mas nada impede ele de daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Ele fala, não, agora eu vou fazer outra retransição e vou para a civil agora. Mas essa decisão ela não tem que ser baseada só porque você formou, você tem que estar lá. Ela tem que ser baseada em outros critérios. Você gosta? Tem oportunidade, é uma coisa que você quer muito, né? E o Jefferson, ele chegou dentro da mentoria já com essa bagagem de logística e tava, não, é porque eu quero, né, voltar para engenharia e não sei o quê. Né? E aí a gente conversando na mentoria falou, pô, mas você não gosta de logística? Não, eu gosto. Então, o que te impede de continuar na área de logística, numa boa oportunidade, sabe? Tem que tirar um pouco as amarras mentais, porque eu, particularmente, acho que eu mencionei isso na entrevista, eu tenho uma pessoa querida que é um exemplo de carreira para mim. O nome dele é Alberto, ele hoje é executivo dentro da Suzano. Ele é engenheiro de produção, mas ele trabalha na logística. E é um cara que fez, assim, história na logística, sabe? E você acha que um cara desse olha para a carreira dele ganhando, sei lá, 40, 50 mil reais e fala assim, ai, nossa, é porque assim, né? Eu queria ter trabalhado na engenharia da produção. Sabe, o cara tá satisfeito, tá feliz, faz dinheiro, dá sustento para sua família, gosta do que faz. E ainda te digo mais, ao longo do tempo na carreira, a tendência é que a gente vá mudando de área. Hoje você está no supervisor da logística, mas amanhã pode ser que você seja convidado para ser coordenador de suprimentos. Aí depois de amanhã pode ser que você seja convidado para ser gerente operacional de outra área, porque carreira é muito assim, né? Então, eu queria pegar esse gancho, né, do que você falou. Não, pois é exatamente isso. E aí, assim, o mais interessante é que no currículo, quando você está nessa questão de migrar de setor, a pessoa, até o entrevistador falou, não, mas que interessante, você da engenharia trabalha com logística, então já desperta uma certa curiosidade, né? Vira um diferencial. Vira um diferencial. E aí eu falo, não, exatamente. Né? Eu
cursei, né, engenharia, mas migrei para logística, mas a gente não deixa de ser engenheiro, né? A gente aplica toda técnica, toda parte de exatas, parte de gestão de pessoas, né, no novo trabalho, na nova área. Muito bom. Aí a minha pergunta, você é feliz nesse cargo? Você está feliz, namora? Me fala um pouco como é que está sendo esses dias. Olha, muito feliz, né? Eu, assim, a questão da qualidade que eu falei anteriormente, casou demais, né? Entrando na Moura, porque é uma empresa que bate muito com meus valores, né? Cultura. Ela tem uma cultura focada em metas, né? Resultados, mas também gestão de pessoas, né? Eles se preocupam muito com as pessoas, eles investem, né, nas pessoas lá dentro da empresa, por exemplo, tem uma Universidade Moura, onde eles conseguem disponibilizar materiais para desenvolvimento das pessoas, né, desenvolvimento pessoal. Inclusive, por exemplo, eu entrei agora no começo do ano, já vou para Recife para participar de treinamento, para conhecer a indústria, né? Então, é uma empresa muito acolhedora, assim, fora de série, uma empresa sensacional. E assim, a parte de processos é uma empresa que já você não precisa, eles falam assim, eles brincam assim, né, Suzane? Aqui você não precisa construir a roda, você só precisa girar, porque a roda está pronta. E isso, nossa, isso aí faz uma diferença imensa, porque onde eu trabalhei, nem sempre se permitia construir a roda, né? Às vezes a cultura barrava a construção da roda, entendeu? E aí lá a roda está pronta, é só aplicar método, só gerenciar processo, gerenciar rotina, né? É só fazer acontecer, né? Uhum. E não só isso. Além de você fazer acontecer, você sabe que estão te assistindo fazer acontecer. Tem outras empresas que a gente trabalha, que eu trabalhei, que você fazia às vezes acontecer e você não era reconhecido. Então lá, não, lá eles vê você fazendo acontecer, você vê você bater na meta, você, se não conseguir bater a meta, você faz a questão da anomalia, registra, eles vê que você está empenhado em resolver a meta não batida. Então, assim, é uma cultura totalmente diferente, uma qualidade muito, muito boa, né? Muito maior que qualquer lugar que eu trabalhei, entendeu? Você já tinha trabalhado em grande empresa ou é a primeira vez? Já trabalhei apenas 6 meses de jovem aprendiz na BRF, mas tem muitos anos. Mas agora de grande empresa, foi a primeira vez. E eu acredito, Suzano, que foi através do curso mesmo, porque daí eu comecei a preocupar com qualidade também. Porque eu não estava mais saindo e entrando de empresa por conta de divergência, sabe? Então, Acaba que você não consegue construir, né, um legado na empresa quando você entra numa empresa que não tem a ver com você. isso, exatamente isso. E aí, assim, a Moura, onde eu entrei, ela casou demais com meus valores, casou demais com processo e procedimento, padronização, valorização. Eu achei assim, uma empresa excepcional. Eles dividem riqueza, né? Eles têm essa cultura de divisão de riqueza. E é uma cultura muito forte, é muito implementada. Eles brincam assim, eles falaram assim para mim, assim, o Jefferson, na sua seleção, a gente viu em você um pouco da nossa cultura. Se a gente não tivesse visto, você não seria selecionado. Então, e foi muito bom o curso por conta disso. Porque eu nunca consegui demonstrar em entrevista familiaridade com cultura. Eu era muito preocupado com apenas parte técnica, com sabe coisa que sabe, o que já fez, né? Ordem cronológica, formalidade. Então, assim, o curso ajudou demais nisso também, entendeu? É porque eu acho que a maioria das pessoas, dos engenheiros, eles não entendem o que as grandes empresas estão buscando, né? Então,
por exemplo, provavelmente você tinha pessoas que às vezes tinham até mais experiência. Eu não perguntei, né, quanto tempo de experiência você tem na logística, mas talvez você tenha tido concorrentes que tinham mais bagagem, mas não tinham a cara da empresa. E olha, eles me falaram assim, olha, tinham muitos bons candidatos, a gente entrevistou o candidato da Amazon, cargo gerencial de Amazon, Mercado Livre, falou uma outra grande empresa, não lembro o nome, mas a gente selecionou você por conta da entrevista, né, da gente ver você um pouco da nossa cultura. Né? Então, como a gente, no método, né, a gente estuda muito sobre empresa, estuda muito sobre recrutador, estuda bastante sobre a descrição da vaga, né? Então a gente vai mais preparado, né? Muito bom, cara, muito bom. E principalmente um cargo de gestão, né, que é o seu caso. Você é um perpetuador da cultura, né? Os líderes são um perpetuador da cultura. Mas, assim, eu tenho 6 anos, né, de logística, mas eu nunca consegui demonstrar me vender bem em entrevistas. Foi muito formal, né, muito cronológico, né, e sério, né? Então mudou muito na entrevista também, mas principalmente na apresentação pessoal, na questão do currículo mesmo, né? O currículo também faz toda a diferença. Eu mesmo, antes da Moura, eu não conseguia entrar na logística e na engenharia, eu pulverizava para as outras áreas também. Né? Eu pegava tudo, então perdia qualidade, perdia processo, não conseguia entrevistas, não conseguia retorno, né? Porque eu era um pulverizador. Total, total. E hoje você chega a ficar mais preparado para encarar outros processos seletivos que vierem? Como que você enxerga isso? Com certeza. Com certeza. Inclusive, o trabalho continua. Eu entendi que nós somos uma marca. Né? O nosso trabalho é uma marca. Então, assim, antigamente não, eu entrava no serviço, acabou o trabalho ali, hoje não. Eu continuo minhas conexões, né? Eu continuo tentando melhorar o LinkedIn, fazer relações, eu tento divulgar melhor, né, o meu trabalho, porque a gente tem que ser referência naquilo que a gente faz. As pessoas têm que ver isso, né? O mundo corporativo é muito do que você faz, né? As pessoas saberem o que você faz. Se você só fazer, não adianta. A pessoa tem que saber o que você faz. Então, eu ainda continuo o trabalho, mesmo na Moura, né? Eu faço minhas conexões, gero minhas publicações, né? Eu faço network, né? Tem toda a preocupação. A preocupação é assim, a preocupação não. O trabalho é constante, né? Eu não tinha essa visão. Eu achava assim, acabou, entrou no serviço, acabou. Não precisa fazer mais nada, não. Estou tranquilo até e manda embora. Aí a gente desespera. Eu não preocupava em ser notado, ser visível. Né? E hoje eu vejo que isso aí faz toda a diferença. Muito bom. Antes de você entrar no CI, você ficou um pouco desconfiado, né? Não sabia se era golpe, etc. Mas teve alguma outra coisa que você achava assim, eu acho que eu não estou passando por conta disso. E aí depois que você entrou no CI, você viu, não era isso. Teve algum ponto? Então, antes, eu achava assim que as pessoas conquistavam vagas, principalmente vagas grandes, em grandes empresas, por questão de indicação. Né? A famosa indicação, que a pessoa está lá porque foi indicada. Né? E aí, quando eu adquiri o CI com receio, né? Mas eu adquiri assim mesmo, eu percebi que não. Né? Eu percebi que é aquilo que você falou, né? Grandes empresas investem muito dinheiro para contratar a pessoa certa. Por que elas contratariam pessoas que são indicadas, né? Então, isso aí me fez pensar, me fez refletir, foi, não, realmente ela tem razão. E aí mudou, né, a
minha percepção e mudou o acreditar. O curso, a parte assim, que eu acho mais interessante do curso é o começo, que é a autoavaliação, onde você faz todo o processo, você entende quem estão sabotando, quem são os seus sabotadores, né? Na sua mente, né? E aí eu não acreditava. Eu simplesmente achava que grandes empresas era por indicação, porque eu tinha exemplos de pessoas que entraram em grandes empresas porque foi indicada e que era algo muito difícil, né? De ser conquistado. E aí o curso me mudou essa visão, né? Imediatamente. E aí eu entendi o jogo. É um jogo. É um jogo. É um jogo e aí hoje a gente consegue entender o jogo. Como é que é o esquema, né? Aí quando você começa a entender, eu acho que você fala, não tem como ser por indicação. Não faz Não tem sentido. isso. Nós que somos engenheiros, né? A gente pensa assim, são muitas variáveis, né? Uma contratação é muitas variáveis, desde o currículo até o processo de entrevista, né? Então, faz toda a diferença. Se você vai preparado, equipado, né? Eu mesmo não tinha hábito de me preparar para a entrevista. Eu ia lá, né? E fala, o entrevistador falava assim, me fala uma situação. E aí a gente às vezes não esperava a pergunta e gasgava, não mostrava a segurança que tinha que mostrar, a confiança que tinha que ter, mesmo sendo bom, mas não esperava aquela pergunta, não ia preparado, e aí não acontecia, né? Quando era chamado para entrevista. Quando é? Você fala, quando? Quando era. Meu Deus do céu. Legal. Você fez mais entrevistas além dessa Moura, dessa que você tá? Foi chamado para algumas outras vagas? Então, eu fiz outras entrevistas, fui até as partes finais. Por exemplo, eu fiz entrevista no Grupo Martins, né? Ao cargo de supervisão de itinerante. Supervisor de itinerante é um cargo que tem a necessidade de viagens quase mensais para lugares distantes, né? E fiz entrevista com uma empresa local aqui também, né? E aí eu optei pela Moura, né? Pelo tamanho e eu pude escolher, né? Eu não queria viajar, ficar tanto tempo fora de casa, e aí eu preferi ficar aqui na minha cidade mesmo, e não sem precisar deslocar. Gerar um transtorno familiar, né? Eu ia casar agora em dezembro, e aí se eu estivesse viajando, como é que seria? Então, assim, para mim foi bom por conta disso, eu pude escolher, né? Muito, muito, muito bom. Legal. Você teve algum tipo de indicação para essas vagas que você fez? Como é que foi para essa que você está? Não tive nenhuma indicação, até porque eu conhecia, né, o pessoal, zero indicação, só mesmo a questão do currículo e palavra-chave, até manda parar e fala, algoritmo buscando a gente. Muito bom, muito bom. Tá para vocês que ficam dando desculpa da indicação. Tá aí, mais uma prova de que indicação não é o que vira jogo para você ser aprovado nas melhores vagas. E o Jefferson foi aprovado com 30, 40 dias. Então pensa aí. Beleza, show de bola. Jefferson, a gente falou sobre crescimento de carreira, né? Fala-nos um pouco sobre o quanto que você está alinhado com a cultura da Moura, as oportunidades que você está tendo aí de aprender mais, né, dentro da Universidade da Moura. Mas vamos falar também daquilo que paga os boletos. Salário, Jefferson. E aí, melhorou o seu salário? Como foi isso? Melhorou bastante. Isso foi algo interessante, porque era uma coisa que eu não sabia. Eu não tinha conhecimento até eu assistir o seu patrocinado. Que grandes empresas conseguem te pagar melhor. Eu nunca tinha pensado nessa analogia, né? Eu nunca tinha parado para refletir.
quanto maior a empresa, mais ela consegue te pagar bem e mais ela consegue investir em você, né? E aí, assim, eu consegui, né, um aumento salarial expressivo, acho que 30% do que eu ganhava, é isso mesmo, de aumento salarial fora participação de lucro. Uhum. Você ganhava quanto e hoje você ganha quanto? Eu trabalhava no emprego anterior, né, eu ganhava 4,5 de salário, né, e hoje eu fui para 6.200. Muito bom, pô. Um grande aumento aí, né? R$ É, 2.200. Isso com participação de lucros? Tem participação, amor? Como é a questão dos benefícios? fora a participação de lucro, né, aí na participação de lucro lá, pode chegar, se você conseguir bater metas, tudo certinho, até 2 salários a mais. Eles pagam um salário no primeiro semestre e um salário a mais no último semestre. Muito bom. Só para eu explicar para a galera que às vezes tem pessoas que nem sequer conhecem essa questão de participação de lucro. Participação de lucro não é 2 salários mínimos, é 2 salários de quanto você recebe. Então, se o Jefferson hoje ganha 6.200, se as metas forem cumpridas, ele pode ganhar mais no ano, fora 13º, que já é normal, R$ 12.400 a mais no ano. Muito bom. Então, se a gente somar, Jefferson, fazer uma Isso. conta. Aí, o engenheiro fazendo entrevista. Vou fazer uma conta aqui. 4 menos 6.200, 2.200 de aumento, vezes 12, mais 12.400. R$ 38.800 a mais no ano, né? Se a meta da PPR for batida. Tá bom, né, Jefferson? Isso. Tá excelente. Nunca tive participação de lucro, né? Não sabia nem que era isso. Tá, nossa. Melhorou, né? Melhorou. Muito bom. Você imaginava que ia mudar com aumento salarial, com um aumento desse? Qual era a tua expectativa? Olha, é um ciclo engraçado, né? Quando você sai do serviço, do trabalho que você está, né? Digamos assim, você pensa assim, vou tentar entrar em outro que me pague melhor. Aí você não consegue. Aí você já baixa a sua régua. Baixa a régua. Vou tentar ganhar igual. Aí o tempo passa, você fala, vou ter que dar tiro para tudo quanto é lado, vou ter que aceitar qualquer coisa agora. Vou tentar pegar, né, 3,5, porque tem que estar feio, né? O seguro está acabando. Aí, assim, quanto mais o tempo passa, mais pior a qualidade, eu acho assim. Quanto mais o tempo passa, menos você fica seletivo e mais propício a aceitar qualquer coisa. Eu penso isso, né? E aí, e sem o curso, a gente esbarra no não acreditar, né? Não, eu acho que é o principal fator do curso aí, para mim, na minha visão, né, é o voltar a acreditar, né, que é possível, né, que pode acontecer, que depende mais de técnica e comportamento do que indicação, né? Então, o curso te faz voltar a acreditar que pode acontecer, né? E aí, quando você potencializa, foca as suas energias em fazer, e para mim aconteceu, foi exatamente isso. Uhum. Muito bom, muito bom, muito bom. E o que tu acha que mudou ou que está mudando nesse novo emprego dentro das suas relações familiares e de amizades? Porque às vezes a gente olha trabalho como uma coisa isolada, né? Mas não é. Quando você está num bom emprego, naturalmente as coisas acabam mudando, né? A organização ali da sua vida, os sonhos que você começa a ter, né? Então, queria entender um pouco da tua perspectiva. O que tu acha que já mudou e o que tu acha que vai mudar na tua vida por estar trabalhando num local melhor e ganhando melhor? Olha,
muda bastante coisa, né? O ambiente familiar fica mais leve, né? As preocupações diminuem, você começa a ter uma qualidade de vida melhor, né? Por mais que, assim, a gente não percebe, mas às vezes, né? Mas melhora bastante. Você, o estudo também, ele te proporciona você ser uma pessoa, você fica em estado de gratidão, né, digamos assim. Você se sente mais grato. Eu acho que a principal diferença é essa. Você sai do estado de preocupação, se sente mais grato, se sente mais realizado, né? Aumenta as possibilidades de conquistar o que você sonha, né? Eu, por exemplo, antes do curso, eu já estava com o meu casamento marcado, mas preocupado. Nossa, e agora o que eu vou fazer, né? Será que eu não vou conseguir voltar ao mercado de trabalho? Será que eu vou ter que aceitar qualquer coisa e passar pela mesma dificuldade que eu passei na empresa anterior, né? O que será que vai acontecer? Ansioso, né? Gera agonia, gera angústia, né? E aí depois que você faz o que tem que ser feito, né? Você estuda, você entende o jogo, você aplica, né, os métodos, né? E aí você sente e dá o resultado, obviamente, você se sente mais confiante, mais realizado, né? Você sente mais clareza, né? E você começa a pensar mais no futuro, se sente grato, né? São, assim, melhora muito o psicológico, tanto da família, né? A família também, por exemplo, quando a gente passa por uma dificuldade, um momento difícil, e a pessoa que está ali do seu lado ali, ela sofre junto contigo, né? Ela acaba sentindo tudo aquilo que você sente, né? Quando você consegue alguma algo bom, né? Quando você consegue um resultado, né? A família fica feliz por você, né? Sente até o mesmo alívio que você sente, né? Porque às vezes ela fala, nossa, meu pai, por exemplo, meu filho está parado, ele precisava voltar a trabalhar e tudo mais, e aí você chegou, pai, eu vou começar a trabalhar na empresa assim, assim, sabe? E aí, assim, gera alívio, eu acho que para todos aqueles que estão ao seu redor, né? E você sente uma clareza nas ideias, você sente, você vê o mundo de forma diferente, você consegue visualizar aquilo que você não via, por que você não era chamado, você consegue ver o porquê que você não conseguia as coisas, né? Eu me sentia muito culpado, né? Porque eu achava assim, nossa, gente, não é possível que eu sou, assim, tão estudioso e tudo mais, tão inteligente e não consigo nada, o que eu estou fazendo de errado, o que está acontecendo, né? E aí você entende que é só uma questão de se vender mesmo, de saber aplicar a técnica, né? Uhum. De venda pessoal, de profissional. Cara, que massa. Até anotei aqui algo que você falou. Não é possível, eu sou tão estudioso e inteligente, não consigo nada. Quem nunca se sentiu assim? Eu me senti exatamente assim quando eu estava desempregada também. Caraca, velho, a quantidade de energia que eu coloquei nisso, sabe? Eu não fiz, assim, não era aluna perfeita, mas eu também não fiz as coisas na coxa, eu me dedicava a esse negócio. E aí agora que é para marcar o gol, Frustração, né? aí você vê pessoas que às vezes nem Exatamente. levar a faculdade, sabe, nas coxas É, e conseguindo, e você, velho, o que está acontecendo? Muito. exatamente. Não existe, assim, que eu
falo o seguinte, no mundo corporativo não existe tanta meritocracia. Não é a questão, não é porque você tirou uma nota boa, não é porque você estudou mais, dedicou mais, não é porque você não colou, não é porque você fez tudo certo e a pessoa fez tudo errado, que quando no mercado de trabalho você vai estar à frente dela. Negativo. Às vezes, a pessoa que fez tudo errado, sabendo se vender melhor, sabendo ser mais articulado, ser mais sabe se vender melhor, ela se sobressai a você. Ela consegue mais resultado que você, e isso aconteceu comigo na prática. Eu vi amigos meus aí que conseguiu desenvolver na sua carreira muito mais rápido, muito mais... Eu me sentia culpado, frustrado, achando que tinha alguma coisa errada, né? Comigo, e aí eu entendi o jogo, né? Eu entendi o que tem que ser feito, o que tem que ser... como tem que ser conduzido, né? Muito bom. Acho que o principal ponto, assim, Jefferson, eu gosto muito de trazer alunos como você para falar com o pessoal, porque eu vi a sua dedicação, sabe? Tipo assim, é o aluno, é o perfil de aluno que eu busco, assim, sem mentira. É esse o perfil de aluno que eu busco. Não é o cara que, tipo assim, ai, talvez eu faça, ai, meu Deus, eu tô com um problema, então agora eu vou chorar com produção fetal, sabe? Não, cara, eu tenho um problema. Alguma coisa eu sei, alguma coisa as pessoas sabem que eu não sei. Então, o que eu vou fazer a respeito? Eu vou estudar, vou me dedicar. Você mesmo falou que fez o CI, assistiu todas as aulas, que são muito práticas, né, para fazer, e já sai aplicando em uma semana. Eu via você se dedicando, você perguntando, sabe? Você entrou mesmo assim, como um trator. Não sei se é o povo de logística que é meio assim, né, que sou acelerado, mas você entrou, sabe, destruindo tudo dentro do CI. E o resultado tá aí, né? Rápido. Assim, primeiro, né? Essa questão do trator é porque eu tinha que provar para minha mulher que eu não fiz cagada, né? Eu tinha, imagina, né? Se eu compro um trem, eu não aplico, né? Tinha a preocupação lá atrás. Eu falava assim, ó, e aí, você Essa tá mulher não com. vai casar comigo, não. Vai Você tá desmarcar com esse casamento. pô, pô, você pega, paga o curso aí para fazer e não faz, não executa, você tá aqui parado, não, assim, eu, né? E aí eu, eu falei, não é possível, eu tenho que me provar nesse trem aqui. Se eu tá tudo ali dito no curso e não ter o resultado aqui, né? E aí, como é que eu vou fazer? Então, tive que correr. Falei, nossa, tem que correr aqui. Mas assim, deu certo. Foi um período difícil. Foi um período de autoconhecimento que eu nunca passei, nunca pensei, né? Deu um norte muito positivo. Eu não tinha noção de carreira. Eu não sabia como era dividido, né? As habilidades, digamos assim, a questão do cargo especialista com o cargo generalista. Eu não sabia que eu, assim, por quê? Porque eu era um pulverizador, né? Eu vou atirar para qualquer lado, com a mesma arma, né? E aí o curso ele faz o seguinte, ó, você vai ter a arma X para caçar o animal Y. E é isso, não tem rodeios, né? Você pode caçar o animal A, B, C, não, você vai caçar o Y. Né? Então, foi isso que gerou o resultado e isso que melhorou a qualidade, né? do que eu conquistei hoje. Né? Muito bom, muito bom. E ainda dentro de sonhos, Jefferson, o que você pretende realizar no futuro? Como que você se enxerga para os próximos anos aí na Moura, né? Conforme os salários forem subindo, que sonho você quer realizar? Olha, eu, assim, esse ano eu pretendo casar, né? Eu casei no civil, vou casar na igreja, né?
eu sou católico, né? Então, esse ano, se Deus quiser, até o final do ano, ou até o começo do ano que vem, eu pretendo casar, né? Que já é um grande sonho para mim, né? Adquirir família, né? Eu sempre tive medo de ter filhos, sempre, porque eu achava que eu não, né, a questão do custo, de não dar conta de ter filho, né, das despesas, né, do gasto. Então, o meu próximo sonho, eu estou com 33 anos, minha esposa também, então eu quero adquirir filhos, adquirir família, né? E questão de carreira, né? Lá na Moura, eles possibilitam muita, muito promoção interna, né? Por exemplo, eles dão sociedade, né? O distribuidor, ele vem do Rio de Janeiro, veio uma pessoa lá de Pernambuco, hoje ser supervisor administrativo aqui no local que eu trabalho. Tem muita migração dentro de crescer, né? Então, assim, a minha perspectiva, né, de carreira hoje é tentar hoje entregar os melhores resultados, né? Se acontecer uma promoção interna, né, uma vaga interna, com certeza estar mais preparado, né, para o novo processo seletivo. Porque, exatamente, porque a gente já, vamos dizer assim, já não vai começar do zero, né? Já sabe como ser feito, já sabe como que funciona o mundo corporativo, de fato. Então, assim, quero ter filho, casar o ano que vem, no final desse ano, e conquistar cargos maiores, né, dentro da empresa, ou até mesmo tiver oportunidades fora também, quem sabe, né? Mas com certeza mais preparado, mais robusto, né? Com mais bagagem, mais experiência, né? Para conseguir conquistar isso. Muito bom, Jefferson. Ó, pergunta final. Valeu a pena entrar no CI? Você acha que se você não tivesse entrado, você teria os mesmos resultados? Pode ser sincero. Olha, é, vale a pena, principalmente na parte da entrevista, né? Eu, assim, eu não tinha a percepção de um processo seletivo, principalmente na entrevista. A questão da entrevista ser um date, eu achava que era só você jogar ali tudo aquilo que você sabia, né, de forma cronológica e eles iam avaliar se estava certo ou não, mas não é. Eu, por exemplo, né, eu pesquisei nos recrutadores, né, a gente consegue jogar dentro da entrevista coisas que causam uma proximidade, né, com o seu recrutador, faz toda a diferença. É um date, é um encontro. Né? Então, fez muita diferença de como que eu enxergava um processo seletivo. E eu acredito que, se eu não tivesse feito o curso, tivesse participado desse processo seletivo, eu não seria selecionado, porque eu seria um candidato comum, né? Eu poderia se assemelhar àquele mesmo candidato da Amazon, enfim. Mas o curso me proporcionou me entender melhor, proporcionou a estudar mais, até mesmo a descrição da. Eu assim, sinceramente, eu descarregaria tudo que eu sabia fazer dentro da entrevista e às vezes aquilo que eu descarreguei na entrevista não era necessário para a vaga. Então, com certeza eu tinha muito mais aquilo que precisava para a vaga, mas eu soube, no ato da entrevista, dizer as palavras que o recrutador precisava ouvir. Né? Muito bom. As palavras da descrição a descrição do cargo. Né? Então, foi algo que mudou o jogo. Né? Eu, assim, eu tenho certeza absoluta que eu ia
chegar na minha formalidade lá e ordem cronológica. Não ia ser um date, ia ser mais uma formalidade, ele ia ter que puxar minhas palavras para eu ia saber, eu ia ter desenvoltura, né, para conduzir uma entrevista. Muito bom, muito bom. E Jefferson, sua esposa agora, já mudou a imagem dela sobre mim? Ué, mudou, né? Não, assim, sinceramente, ela falou assim, ainda bem que deu certo, mas Nunca falei mal. Ainda bem que deu certo. Não foi bom, foi, esse aí foi bom, esse aí não foi ruim não, esse investimento aí foi bom, não foi ruim não. Foi bom. Muito bom, Jefferson. Oh, te agradeço demais, 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 sabe? Como eu falei, queria muito pegar essa call aqui contigo para principalmente para mostrar para as pessoas que é possível, que esse mito da indicação precisa cair, porque tem muita gente perdendo boas vagas que às vezes nem esquece candidato, porque acha que a pessoa já está de carta marcada, né? E outras que não estudam, outras que às vezes gostam muito de uma área, mas fica naquela de, não, tem que voltar para a área que eu formei, sabe, não conduz a carreira direito, e também para os alunos do CI que vão ver aqui, porque você foi um exemplo de dedicação dentro dessa turma 21, ou seja, da turma passada, e eu tenho certeza que, assim, tanto é que no último encontro que você não foi, todo mundo perguntou de você, falou, e o Jefferson? Cadê o Jefferson? E aí, deu certo lá na Moura? Todo mundo querendo saber se tinha dado certo, e todo mundo vibrou junto com a sua vitória também, então acho que você também deixou um legado ali dentro do CI de que a dedicação é o que vira o jogo, né? Eu sempre deixei claro, o CI não é mágica, o CI é um curso prático, mas um curso que precisa ser aplicado, e te agradeço demais, assim, por esse tempo, você ter insistido, peitado na sua visão, né? Porque eu sei que não foi uma decisão fácil, ali, né? A sua esposa meio que assim, sem saber se ia dar certo, e ainda assim você teve coragem, estudou, porque mulher boa é assim, bota pressão no caboclo para o caboclo fazer acontecer mesmo, então você está bem casado, estudou e conseguiu a sua vaga, então eu te agradeço demais. Não, eu te agradeço, assim, eu fiquei muito feliz, né, tudo que aconteceu, eu espero que você tenha muito sucesso, assim, o que você desenvolveu, o trabalho que você desenvolveu, ajuda muitas pessoas, né, e o valor que você agregou no seu curso é merecido, eu acho, assim, você tocou num ponto muito sensível hoje, que hoje nós engenheiros, né, sofrem muito com essa questão de autossabotação, a gente acha que não tem o conhecimento suficiente. Então, assim, o seu curso veio para ajudar a gente, né, mas assim, não só os engenheiros, eu acho que todos aqueles que perderam o encanto, né, todos aqueles que não estão desanimados, né, então você te traz, ele te retoma isso de volta, traz a sua vontade, né? Então eu fico muito feliz, eu fiquei muito feliz, né, de ter conseguido. Espero que meus amigos aí da turma aí consigam também, né, os objetivos, né, pessoal. Mas tenho certeza que vai sim, porque a partir do momento que eles forem chamados aí para eles vão estar super preparados, porque o método funciona bastante, né? E te agradecer também, né, pela tempo que você dedicou ao seu produto, tempo que você dedicou a ajudar, né, a nós engenheiros, né? Você resolveu um problema muito sensível, né, que mexe com toda vida pessoal, profissional da gente. Então, eu te agradeço, né? Assim, por isso me ajudou demais e eu tenho te indicado para muitas pessoas, inclusive meus parentes, familiares, né? Assim, o pessoal vê, né, o resultado e quer saber o que eu fiz, né? E assim, é bom, né, é bom a gente ajudar as pessoas, saber que existe algo que pode ajudar, né? E aí você vai e ajuda.
Muito bom, muito bom. Aquele parente fala, ué, Jefferson não era o que trabalhava na empresa lá que ninguém conhecia? Como assim tá na Moura? Eu sei, às vezes tem isso É, também, né? Mas a gente indica, a gente não guarda rancor, a gente fala, não, é isso. não, Vamos mas lá, você consegue. passei seu Instagram, né? Seu publicado. Você já saiu da turma 22 já? Já tá na 22 Vai já, né? sair agora. Turma 22 vai ser agora dia 23, vai abrir, daqui 10 dias. Bacana. Eu desejo sucesso para você, viu? Muito Obrigada, que é obrigado isso. aí. Obrigado, assim, você já ajudou muitas pessoas, né? Eu acho que falar do curso aí não é só você mexe com sonhos, né? Você trata problemas, traumas. O engenheiro é cheio de trauma. Todo traumatizado, todo cagado, Todo cabeça. traumatizado, né? É isso aí. E assim, casou muito a parte técnica do recrutamento e seleção, casou muito. A parte técnica, o engenheiro, tudo ele pensa tecnicamente. Aí, quando você fala de técnica alinhado com pessoa, né? Aí o engenheiro deslancha. Muito bom. Ó, sucesso para você. Um beijo. Obrigado. Daqui a pouco você me fala desses meninos que vai vir por aí, os Jefferson Júnior, Jeffersons filhos, Jeffersons netos. Amém. Abraço, querido. Todo sucesso. Obrigado. Tchau. Muito bom, muito bom.